Leitura do dia 29 de julho. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 30 ao versículo 41. E os de Babel fizeram Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim, ao Senhor temiam e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até ao dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Então, este povo são exatamente aqueles que o rei da Síria mandou para Samaria. Então, continuando nesta leitura, você vai percebendo que eles continuaram com os seus ídolos, continuaram idólatras, mas também queriam servir ao Senhor. Então, eles não tinham uma decisão, uma posição correta. Embora o rei da Síria tenha mandado para Samaria um sacerdote de Israel para que ensinasse este povo a prestar culto somente a Deus, eles continuaram também prestando culto aos seus ídolos. Continuando. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles e lhes ordenara, dizendo, agora está falando sobre o povo de Israel, não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos e as ordenanças, e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco, vos não esquecereis, e não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até ao dia de hoje. Segundo o livro dos Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 9. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efsibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque, como o que fizera Acabe, rei de Israel,
e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor, e até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 9. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Então, você que está ouvindo esta leitura, se você é um cristão, um evangélico, conhece a palavra de Deus, sabe que é abominável para Deus adivinhação, feitiçaria, encantadores, adivinhos. Tudo isso Deus condenou o povo de Judá e de Israel, que assim eles imitaram as outras nações. Eles também fizeram o mesmo, e isto provocou a ira ao Senhor Deus. Continuando. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus. Veja bem que até na casa do Senhor, no templo de Deus, Manassés colocou também um ídolo. Vou repetir o versículo 7. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados
pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Segundo o livro dos Reis, capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 15. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. E limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Então, isto era uma provocação de ira ao Senhor Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Isaías, capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 25. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: Anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e dize-lhe: Que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego, em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 37. E sucedeu que, estando ele prostrado
na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos o feriram à espada, porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Isaías capítulo 37, versículo 38. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 16. Demais disso também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, do versículo 11 ao versículo 17. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 21, do versículo 17 ao versículo 18. Quanto ao mais dos atos de Manassés, e a tudo quanto fez mais, e ao seu pecado que pecou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, do versículo 18 ao versículo 20. O resto, pois, dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel. E a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse. Eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro dos Reis, capítulo 21, do versículo 19 ao versículo 22. Tinha Amon
22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Aruz de Jotibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, do versículo 21 ao versículo 23. Era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos. Segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 25. Quanto ao mais dos atos de Amon e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Judá? Segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 23. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 26. E o sepultaram na sua sepultura no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 24. E conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. E conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Conspiraram contra Amon. Segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 24. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 25. Porém, o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Eu tenho sempre explicado que você vai ouvir textos bíblicos que estão no livro dos Reis e o mesmo texto no livro das Crônicas ou no livro do profeta Isaías. São textos que se repetem. Mas eu tenho falado isso em uma ou outra gravação. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 1 e 2. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu também tenho sempre falado durante algumas leituras que quando diz filho de Davi, é descendente de Davi, porque Josias era filho de Amon. Então, é comum você ouvir sempre filho de Davi, é descendência de Davi. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22, versículos 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Gedida,
filha de Adaías de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Segundo o livro dos Reis, capítulo 23, versículo 25. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Você terminou de ouvir a leitura do dia 29 de julho. Eu espero você na próxima gravação, que será o dia 30 de julho. Também tenho falado em algumas gravações que, se você desejar conhecer todos os reis pela ordem, pela sequência de sucessão do Reino Norte, do Reino Sul, Israel e Judá, você encontra este estudo em nosso site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com. Você encontra lá uma pesquisa que eu fiz, porque eu queria entender um pouco melhor a respeito do Reino Unido e por que depois do Reino Separado. E ali você tem o nome de todos os reis, o tempo que eles reinaram, a idade que eles começaram a reinar. Se você desejar este estudo ou esta pesquisa, será um prazer receber a sua visita em nosso site de estudos bíblicos. Deus abençoe você abundantemente.